Alô, Diógenes? Você está ouvindo a gente, Edgar? Eu estou ouvindo bem. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Eu estava te apresentando aqui. Ah, ok. Já estou compartilhando a tela. Excelente. Então, a ideia aqui é a gente, o Edgar, mostrar um pouquinho daquilo que ele vem fazendo, que na verdade não é um pouquinho, um pocão. O trabalho dele é fantástico. Ele vai mostrar algumas coisas para vocês aqui do que ele está fazendo. Edgar, eu estou aqui como ponte sua, tá? Eu sei que você gosta de fazer sua palestra interativa, então se você precisar que a plateia interaja, faça alguma coisa, você me avisa, né? Se você tiver, quiser que o pessoal faça perguntas, você me avisa que eu faço a ponte aqui, tá bom? O palco é teu. Tá certo, tranquilo. Não vai dar para fazer aquelas interações, mas se o pessoal quiser fazer pergunta no meio da apresentação, também tranquilo, para mim não tem problema. Eu vou tentar manter aqui o prazo para a gente terminar só no horário, para não encavalar com as outras apresentações. Então, bom, obrigado aí pelo convite, Diógenes e a comissão organizadora do evento. Eu vou mostrar um pouco aqui do que nós fazemos em relação à neuroengenharia e as aplicações e qual é o nosso propósito com isso. Então, é o que a gente chama aqui o futuro da neuroengenharia e os impactos na saúde. E para quem não conhece, onde eu estou agora, estou exatamente aqui em Macaíba, é uma cidade no Rio Grande do Norte. Para quem nunca ouviu falar dessa cidade, ela está bem aqui, ao lado, muito próximo de Natal. Normalmente o pessoal sabe onde fica Ponta Negra, que é essa belíssima praia aqui, e a 20 minutos de Natal, da praia de Ponta Negra, fica Macaíba, onde eu estou agora. Eu estou exatamente nesse prédio, que é o que nós chamamos de Instituto Internacional de Neurociências Edmond Lili Safra. E essa outra unidade aqui é o Centro de Educação e Pesquisa Anita Garibaldi. E por que nós falamos qual é o impacto da neuroengenharia na saúde? Na neuroengenharia, nós unimos os conhecimentos de neurociências e também da engenharia. Então, nós utilizamos várias ferramentas de ambas as partes e hoje é uma grande área de desenvolvimento no mundo inteiro. No Brasil, ainda pouco se fala de neuroengenharia. Mas qual é o nosso propósito no Instituto Santos Dumont? É utilizar essas ferramentas para, aí sim, melhorar a assistência na saúde. Então, como que nós fazemos isso? Aqui nessa outra unidade, nós temos um centro especializado em reabilitação na área auditiva, física, intelectual e visual esse ano, que nós fomos habilitados. Então, nós temos reabilitação nessas áreas, além de toda assistência pré-natal em várias áreas da saúde. Hoje nós somos referência aqui na região de Macaíba para os municípios no entorno. Então, além desse centro de reabilitação, nós também temos uma residência multidisciplinar. Então, nós temos fisioterapeuta, enfermeiro, médico, psicólogo, assistente social, temos diversas áreas da saúde que passam a fazer residência aqui na nossa unidade. E aonde que entra neurociência e neuroengenharia? As nossas publicações, as nossas pesquisas em neurociência e neuroengenharia, elas estão começando agora a chegar em aplicações. Então, nós tentamos desenvolver ferramentas de melhora de reabilitação,
ferramentas para melhorar a forma de diagnóstico ou de avaliação, para que quem está ali com o paciente no dia a dia, essas ferramentas possam auxiliar de uma forma melhor para que a reabilitação seja mais eficiente. Então, nós tentamos unir conhecimentos da neurociência, da neuroengenharia, transformar em aplicações. Nós queremos realmente tirar do laboratório e transformar isso em aplicações para quem está ali na saúde, para resolver o problema de quem está ali. Mas não basta, esse é um ponto importante para quem trabalha nessa área, não basta você desenvolver uma ferramenta e entregar para o profissional de saúde. Aí que entra a mudança. Nós queremos que os profissionais da área da saúde também comecem a participar do desenvolvimento, para que eles possam agora auxiliar ou trabalhar em colaboração para realmente melhorar uma ferramenta ou melhorar um serviço. Então, se você só desenvolver um produto e colocar na mão de um profissional de saúde, normalmente ele pode encontrar uma dificuldade em mexer com aquela tecnologia e deixar de lado. Então, agora chegou um momento de trabalhar realmente de forma multidisciplinar para fazer com que isso se desenvolva. Então, como que nós fazemos isso aqui no Instituto? Então, esse é o prédio que eu estou agora. Nossa história é contada nesse livro, escrito pelo Miguel Nicoleles, toda a fundação, a criação do Instituto até chegar nos últimos anos. E aqui um breve resumo do que nós temos nos vários laboratórios aqui no INELS, que a gente chama de INELS. Aqui é um laboratório onde nós fabricamos microeletrodos para fazer implante. Aqui é o nosso centro cirúrgico, é aqui que nós fazemos implantes de matrizes de microeletrodos. E nessas outras salas aqui, aí, detalhe, esses microeletrodos são implantados em modelos animais, ou roedores ou saguis. A gente trabalha com esses dois modelos animais. E essas outras salas onde nós fazemos a experimentação, ou seja, o registro da atividade cerebral, eletrofisiológica e comportamental. Retirado esse tecido, nós fazemos a análise nas microscopias, salas de microscopia e também nos equipamentos para fazer análise comportamental. Então, nós queremos que o estudo, esse tipo de estudo chamado de pesquisa básica, possa agora transladar e chegar nessas aplicações em humanos. Então, no mesmo prédio, você tem os pesquisadores trabalhando de forma integrada, seja médico, engenheiro, veterinário, não importa a área de formação, todo mundo trabalhando junto no mesmo lugar, só que ao mesmo tempo que ele está discutindo o trabalho ou aquela pergunta científica em relação ao modelo animal, então aqui do lado outra pessoa que também trabalha com modelo animal e também trabalha com seres humanos, pensando como é que esse conhecimento pode chegar agora em aplicações. Então, nos laboratórios de reabilitação, nesse caso aqui, reabilitação física, um equipamento para fazer marcha robótica, eletroencefalografia, realidade virtual, ou desenvolvimento de sensores, inclusive aplicações no paradesporto, que essa é uma outra área que a gente tem incentivado bastante, para que aí sim, não só a reabilitação seja ali na nossa clínica, mas também que aquele paciente agora também tenha perspectiva de atividade esportiva ou paradesportiva, inclusive com pesquisas que eu vou mostrar uma delas. Então, por que há um grande impacto de neurociência, neurotecnologias, neuroengenharia hoje no mundo? Bom, todo mundo viu nesses últimos anos, todo mundo ouviu falar muito que agora a expectativa de vida praticamente dobrou em relação ao que era há 150 anos, 200 anos atrás. Antes, a nossa expectativa de vida era cerca de 40 anos, e hoje nós estamos em 70, 75, 80 anos. E esse desenvolvimento tecnológico tem facilitado, tem proporcionado agora um acesso, pelo menos no Brasil, com certo atraso, para que várias áreas agora relacionadas à saúde possam desenvolver tecnologias mais acessíveis, tanto para diagnóstico como para tratamento ou como para melhora de um serviço. E agora todos esses dados, que esse é um dos grandes desafios na neurociência, neuroengenharia, que é a grande quantidade de dados sendo adquiridas, sendo coletadas em tempo real, offline, processadas para que isso vire algum tipo de indicação ou suporte diagnóstico ou mesmo para o tratamento. Esse é um grande desafio hoje na neurociência no mundo, e cada vez mais esses sensores estão no nosso dia a dia. Então, aqui alguns exemplos. Muitos de vocês provavelmente já estão usando esses
relógios inteligentes, mas tem agora várias áreas em desenvolvimento com sensores vestíveis, e esses sensores podem sim indicar alterações muito antes, que essa que é a ideia agora nessa parte das neurotecnologias, indicar alterações muito precoces para que o tratamento seja mais eficiente. E isso agora não seria mais em um hospital, uma clínica, mas simplesmente os dados integrados com a internet das coisas, com a IoT, de forma que você tem os dados o tempo todo, em tempo real, sendo processado, e antes mesmo que você tenha uma alteração precoce, você pode agora fazer uma intervenção. Então, aí nós precisamos de muitos dados, muitas análises para fazer esse tipo de interação e detecção. No nosso caso, como nós podemos fazer? Esse daqui é um exemplo, utilizando esses eletrodos aqui na superfície do scalp, que é o que a gente chama de eletroencefalografia, ou EEG. Esse é um outro tipo de eletrodo que eu falei que a gente pode desenvolver aqui no laboratório para implantar em modelos animais, que aí sim perfura o tecido cerebral. E esse outro eletrodo aqui, que é o que fica sobre o córtex, sobre a superfície do cérebro, que é o de eletrocorticografia. Então, aqui é só para ter uma noção de como esse sinal é extraído, o formato da onda deles. Então, essas ondas são as nossas análises que temos que trabalhar muito para extrair informações de como que essas áreas cerebrais se comunicam, como que elas indicam que um movimento ele está sendo preparado para você controlar uma interface cérebro-máquina, por exemplo. Então, esse entendimento de como cada área funciona e o tempo que leva para ser processado é importante para desenvolver, por exemplo, interface cérebro-máquina. Então, só para vocês terem uma noção aqui. Quando você tem uma informação visual, nesse exemplo aqui, num display, aparece uma informação visual, até ela ser processada na sua retina, seu córtex visual, seu córtex frontal, chegar no córtex motor, e a tomada de decisão já foi feita, e chegar na sua medula espinhal e ser transformado em uma contração, para você apertar um botão, esse tempo todo aí leva cerca de 400 milissegundos, se você tiver tempo de reação simples, 250 milissegundos, 300 milissegundos. Isso é muito fácil de entender quando você está no celular falando no carro, seu tempo de reação ele demora muito mais para percorrer todo esse processo aqui, ele tem mais etapas, já que você está dividindo sua atenção, sua resposta para tomar uma decisão, frear o seu carro demora mais. Então, isso daqui, inclusive, é uma das áreas de estudo para você entender o risco que você expõe com quanto maior a quantidade de informação ali no display do carro ou fora do seu carro que você expõe o condutor. Então, essa também é uma área de estudo, como o seu sistema nervoso ele está exposto a estimulações e como ele vai responder a isso. Essa aqui, normalmente, eu faço um teste com o pessoal, se tivesse aí presencial, faria um teste para entender como esses 200 milissegundos passam muito rápido e como ele impacta na sua vida, né? Mas dá para entender que quando você está dirigindo, o seu tempo de reação de 300 milissegundos, numa situação muito parecida com essa que eu falei agora, só ver algo na tela piscando e você apertar o botão, leva cerca de 300 milissegundos, e uma situação quando você está num carro que você tem que tomar uma decisão com várias informações, então você tem mais escolhas, o seu tempo de reação vai dobrar por 300 milissegundos, de 300 para 600 milissegundos e até muito mais que isso, você demora muito mais para frear o seu carro ou tomar uma decisão. Então, você se expõe mais, quanto mais variáveis você tem na sua frente. E o porquê que é importante entender de forma simples e depois entender de forma um pouco mais complexa. Porque aqui nesse caso, no lado direito, nós temos nosso cérebro, só que agora você tem todas as informações sensoriais chegando, visual, vestibular, auditiva, proprioceptiva das suas articulações, do tato e mesmo visceral, tudo isso chegando no seu sistema nervoso, sendo processado. E além disso, essa informação que entra no seu sistema nervoso ainda tem todo o seu estado emocional, seu sistema límbico, sua memória, que está trabalhando nisso para que você processe essas informações e tome a melhor decisão.
E aí você, pensando no seu dia a dia, você não levanta todos os dias, não acorda todos os dias da mesma forma, dependendo do seu estado emocional, da sua memória do dia anterior, você vai tomar decisões de formas diferentes. Então é importante entender isso para você entender esse output, essa saída motora, pode ser uma saída motora ou uma tomada de decisão do seu sistema nervoso. Então, com isso, a gente vai entendendo essas partes desse quebra-cabeça complexo do nosso cérebro para entender como a gente pode melhorar funções perdidas ou melhorar funções que foram afetadas por doenças. E aqui alguns exemplos. Então, nós podemos utilizar esses implantes, tanto no cérebro como na periferia dos nervos, ou para estimular ou para registrar a atividade do sistema nervoso. Então, aqui é um outro exemplo onde você, na medula espinal, você faz a estimulação para auxiliar a recuperação do movimento, ou senão você pode registrar, nesse caso aqui do lado direito, a atividade no seu nervo e usar essa informação para você controlar uma neuroprótese, como nesse caso aqui, uma perna. Então, hoje, com essa tecnologia mais acessível de sensores e estimuladores miniaturizados, nós podemos trabalhar agora com esse tipo de implante para que isso cada vez mais se torne acessível para você recuperar funções perdidas por ou acidentes ou desordens mesmo do sistema nervoso. Nesse outro caso aqui, mostrando em modelos animais, nós implantamos esses eletrodos. Este é um exemplo das matrizes de microeletrodos que nós fazemos. Para entender aí a ordem de grandeza, cada filamento de tungstênio tem 50 micrômetros, mais ou menos a espessura do fio de cabelo. Então, com essa matriz de microeletrodos, nós fazemos o implante e registramos qualquer parte do cérebro do modelo animal. Aqui é um exemplo do registro e aqui os potenciais de ação. Então, cada potencial de ação, cada disparo de um neurônio, ele tem essa duração, esse formato de onda que dura cerca de 1 milissegundo cada disparo desse. E pelo padrão de disparo de vários neurônios, nós tentamos relacionar ou com aquele comportamento ou com aquela desordem do sistema nervoso. Então, dessa forma que nós temos estabelecido essa correlação entre atividade neuronal e comportamento. E agora, cada vez mais com inteligência artificial, algoritmos de aprendizado de máquina, a gente tem tentado classificar agora, utilizando esses algoritmos, utilizar classificadores para facilitar a detecção desses padrões. Então, essa é uma grande possibilidade. Então, como que isso pode ser utilizado? Esse é um exemplo, em 1999, quando Miguel Nicoleles demonstrou que era possível registrar esses neurônios no córtex motor de um rato, decodificar essa informação, esses que a gente chama de spikes, ou potenciais de ação, decodificar essa informação para que isso fosse enviado para essa alavanca, e aí essa alavanca trazia água para o rato. Então, como que você faz isso? Primeiro, você registra a atividade cortical, você relaciona com o movimento ou com a intenção motora de apertar essa outra barra. Então, você sabe que toda vez que o rato aperta essa barra, ele tem um padrão de atividade neuronal. Então, você decodifica isso e envia para esse outro braço robótico. Então, em algum momento, o animal percebe que ele não precisa mais movimentar a própria pata, mas sim o próprio comando do córtex motor é suficiente para desencadear o comando para o braço, esse outro braço robótico, que traz água para ele. E aí ele não precisa mais mexer a própria pata, e sim mandar o comando cortical para o braço robótico para ele tomar água. Essa é uma demonstração de uma interface cérebro-máquina em 1999, e há pouco tempo depois, em 2020, nós já estamos falando desse tipo de tecnologia ser testada em humanos. Aqui é um outro exemplo. Então, vocês vão ver aqui esse rato nessa parte de cima, ele está fazendo uma discriminação tátil com as vibrícias, ele tem uma capacidade de discriminar, né, espacialmente, tateando com as vibrícias, ele vai fazer essa discriminação e aqui ele vai para baixo para responder, ou colocando o focinho dele à esquerda ou à direita, dependendo da largura dessas portas. Vocês vão ver agora, ele faz a discriminação, volta, e coloca o focinho dele aqui para a esquerda.
Aqui tem o cabo, na cabeça dele nós estamos registrando a atividade do córtex sensorial. Voltou, percebeu que a largura era diferente, foi para a direita. Então, ele está decodificando, ele está discriminando a largura da porta, tomando a decisão certa e respondendo, ou à esquerda ou à direita. Então, nós temos que ter certeza que ele está fazendo certo. Então, ele aprende a fazer isso e nós tentamos extrair esse padrão de disparo neuronal. E aí, depois o que nós fizemos? Enviamos pela internet o rato que estava aqui no Rio Grande do Norte, enviamos o padrão de ativação cortical do rato no Rio Grande do Norte, enviamos lá para os Estados Unidos um outro rato que estava implantado, só que ele não tinha estimulação física. Enquanto o rato no Rio Grande do Norte tinha estimulação física nas vibriças, o rato nos Estados Unidos não tinha estimulação física, mas ele recebia estimulação diretamente no cérebro dele. É como se ele estivesse sentindo, lá nos Estados Unidos, a mesma sensação de toque nas vibriças do rato aqui no Rio Grande do Norte. Então, é uma transmissão de informação de um cérebro diretamente para um cérebro do outro. Essa foi a primeira demonstração que era possível você criar ou estabelecer uma interface cérebro-cérebro, transmitir informação de um cérebro para o outro. Então, qual é a possibilidade de aplicação? Imagine uma pessoa que teve uma lesão ou um acidente vascular, você poderia registrar a informação de uma área do cérebro e transmitir para outra área, fazer um bypass, você pula a área que esteve ou que tenha a lesão. Então, isso demonstra que é possível. Você agora, obviamente, precisa de mais pesquisas para você testar com outras informações mais complexas, né? Fora essa de apenas discriminação tátil, mas é possível abrir agora uma nova área de aplicação para esse tipo de interface para suprir áreas lesadas no sistema nervoso. Essa é uma das aplicações. Isso aqui é um outro exemplo dentro da neuroengenharia. Nós estamos testando, eu mostrei o eletrodo de tungstênio, que é um metal, é rígido. Nesse caso aqui, nós estamos testando um polímero condutivo. A ideia agora é fazer um eletrodo que seja mais flexível, que ele se molde, que ele movimento junto com o próprio tecido e tenha uma reação menor para fazer com que esses eletrodos sejam biocompatíveis e continuem registrando a atividade cerebral. Uma das aplicações que nós temos pensando nisso, de interface cérebro-máquina, que foi esse trabalho publicado em 2016, né, foi o trabalho liderado pelo Michael Nicolelis, que era utilizar a interface cérebro-máquina em pessoas com lesão medular. Então, é o desenvolvimento de uma interface cérebro-máquina. Então, aqui tem todas as etapas do projeto, começando com uma pessoa que teve lesão medular crônica, então já está há muito tempo na cadeira de roda. A gente começa fazendo esse tipo de interface na posição sentada e depois vamos gradualmente fazendo em pé. Qual que é o grande achado disso tudo? Na realidade, não é apenas a interface cérebro-máquina, que é possível você registrar de forma não invasiva com eletroencefalografia, a intenção do cérebro em movimentar, detectar isso, enviar para o equipamento, mas o que é mais interessante, na realidade, é o resultado disso. Então, aqui é possível, registra a atividade cerebral e envia para um equipamento. Então, essa é a parte da interface cérebro-máquina, né, demonstrando de forma não invasiva que isso é possível, aqui utilizando o exoesqueleto, mas o mais interessante é essa mudança no sistema nervoso de uma pessoa com lesão medular completa, nesse caso aqui, que não era para mostrar esse tipo de contração muscular, de movimentação, abaixo do nível da lesão. Isso é o que a gente aprende na faculdade, isso é o que era em todo lugar no mundo. Então, isso não era para acontecer com lesão medular completa, que numa classificação de A a D, ASA A, significa que ela não mexe e não sente da lesão para baixo, isso não muda. Então, hoje, nós já sabemos que isso é possível mudar por causa desse projeto. Então, esse daqui é um exemplo de como esse tipo agora de uma nova forma de neuroreabilitação, utilizando essas neurotecnologias, né, que a gente vem chamando, pode fazer com que o sistema nervoso, mesmo em casos assim, com lesão medular completa, você tenha esse tipo de modificação. Então, é aquilo que os pesquisadores têm que fazer o tempo todo, tem que questionar aquele conhecimento dado até aquele momento, né? Não basta apenas
ficar com aquela informação do livro e ficar por ali como se tudo bem. Então, nós podemos, sim, utilizar diferentes tecnologias para criar novas formas de reabilitação. Com esse trabalho que surgiu, novas possibilidades de você treinar o nosso sistema nervoso mesmo com lesão, para que o paciente agora interprete informações virtuais, só que ele sente no corpo dele como se aquilo fosse muito real. Nesse exemplo, a gente utilizou óculos de realidade virtual, enquanto o avatar pisava em diferentes pisos, com asfalto, cimento e grama ou areia, nós estimulávamos no braço deles com diferentes padrões de estimulação de acordo com a estimulação visual. Isso criou uma alteração no sistema nervoso, que é plástico, para ele interpretar aquela informação visual de uma forma diferente. Então, também isso pode potencializar essa forma de reabilitação que nós desenvolvemos nesse caso. Até ali, eu mostrei que era com exoesqueleto, agora a outra possibilidade é essa. Imagina que ao invés do sinal cerebral ser decodificado, enviado para um exoesqueleto fazer um movimento, aqui esse sinal ele é enviado para um equipamento que estimula o próprio músculo. Então, aqui o próprio sujeito faz a intenção motora de movimentar a perna, vai para o equipamento e o equipamento faz a estimulação da musculatura. Então, essa também já é uma nova possibilidade para fazer a reabilitação. E hoje, com outras pesquisas, esse aqui é um outro grupo, não é nosso, que faz o implante na medula, e aí ele faz a estimulação elétrica diretamente na medula, para fazer com que isso possa auxiliar a intenção ou a vontade da pessoa fazer o movimento. Então, aqui a estimulação está desligada, a pessoa está tentando andar, está tentando movimentar as pernas, está com suporte de peso. Mas quando liga a estimulação, de alguma forma, isso facilita a movimentação das pernas e a pessoa consegue movimentar. Então, aqui ela continua com suporte de peso, ela não fica em pé sozinha, mas ainda assim você consegue fazer um certo controle. Isso muda muito a vida de quem precisa desses movimentos, seja para tomar banho, seja para trocar de roupa. Então, é uma diferença muito grande na qualidade de vida. Agora, nesse outro caso, nós utilizamos esse tapete cheio de sensores, 6 metros de comprimento. Nesses sensores, nós monitoramos a forma da marcha. Então, aqui é o exemplo. Então, ela está andando aqui em cima do tapete. Nós temos a pressão nos pés, aceleração. Aqui, esse pontinho vermelho é o centro de equilíbrio dela, o centro de pressão. Nós podemos, inclusive, entender como é que o equilíbrio ele é modificado em função da estimulação visual, seja com óculos de realidade virtual, ou seja, com obstáculos. Mas o que é interessante aqui? Não é só fazer a avaliação de um paciente que já tem Parkinson, por exemplo, ou ele já tem uma dificuldade motora. Mas o interessante aqui é como é que nós podemos utilizar a informação da marcha das pessoas para prever quando é que ela tem uma alteração. Nesse caso aqui, a gente já colocou em casos de diabetes. Então, a ideia é você tentar entender modificações muito pequenas na marcha que indicam já que aquela pessoa tem uma alteração mesmo antes dela ter, de fato, ali o diagnóstico ou de Parkinson ou de diabetes. Então, é essa a ideia, com esses, principalmente com sensores vestíveis, na neuroengenharia, que a gente tem buscado fazer esse tipo de análise. Então, aqui é outra aplicação, agora bem fora do laboratório, que é um dos nossos para-atletas aqui, utilizando esse eye tracker. Então, aqui nós registramos para onde ele olha e como é que ele joga a bola. Então, aqui tem para onde ele olha e como é que ele joga a bola. Então, entender como a informação da busca de informação visual, ela influencia o seu comportamento. Então, nós podemos fazer utilizando um óculos de realidade virtual, combinando isso com sensores de eletroencefalografia para entender também como o sistema nervoso funciona. E com isso nós podemos modificar o comportamento, modificar o treinamento para que ele melhore. Aqui é o outro exemplo, agora com realidade virtual. Então aqui é o Paulo simulando, mexendo no controle, então ele joga a bola, só que aqui nós estamos registrando também sensores inerciais, então nós podemos entender durante o movimento dele quando é que tem uma alteração muscular, uma espasticidade, por exemplo, uma contração involuntária, que afeta o lançamento da bola. Então, dá para entender exatamente em qual movimento isso
atrapalha o lançamento. Então, aqui é o mesmo para-atleta aqui, só que na quadra, testando o jogo. Então, a ideia é sempre trabalhar junto com os diretamente interessados, ou os pacientes, os para-atletas, para eles darem o feedback, eles falarem, ó, isso funciona, isso não funciona, e isso vai fazendo com que a gente modifique o projeto. Então, não é o cientista que chega com uma super ideia, mas sim um trabalho multidisciplinar, inclusive junto com os pacientes, junto com os para-atletas, para melhorar a aplicação, né? É uma aluna da fonoaudiologia, a gente estava fazendo um aplicativo para avaliar o sistema vestibular, então nós sabemos o que é apresentado aqui usando o smartphone, apresentado como estímulo visual, e também sabemos, pelo registro do acelerômetro do giroscópio, como é que a cabeça da pessoa está se movimentando em relação tanto ao ambiente real como ao ambiente virtual. Uma outra aplicação também é usar essa mesma forma de análise para você treinar como é que uma pessoa que usa cadeira de roda, ela distribui melhor o peso, principalmente para você evitar tanto alterações posturais, como aquela escara, aquela lesão que aparece na pele quando ele fica muito tempo sentado de um lado só. Aqui já é uma outra demonstração do uso desse rastreador de olhar, foi feito num time aí de São Paulo, Santo André, feminino, e o time foi campeão, e foi campeã bem nos últimos segundos, estava empatado, acabou saindo no jornal, talvez por causa disso, que a cestinha do time, que tinha um desempenho de 65% de acerto no lance livre, chegou a 85% depois desse treinamento com óculos, o eye tracker, o rastreador de olhar. Então, uma tecnologia que você usa de forma bastante simples para melhorar o desempenho de atletas. Dentro dessas áreas que nós temos, né, não apenas de registro, mas também de estimulação, esse é bem interessante, foi feito com sagui, que nós fizemos com sagui, foi deixar o sagui com Parkinson, depois implantar eletrodo na medula dele. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o sagui está aqui, ele sabe que tem marshmallow nessa caixa, ele já foi treinado com isso, só que a gente deixou ele com Parkinson, ele fica parado daquele jeito. Quando nós ligamos uma estimulação na medula, ele começa a se mexer. Então, aqui já deu para ver, ligou a estimulação, ele começa a se movimentar de novo. Como ele já tinha sido treinado a pegar marshmallow, ele faz isso de forma bastante rápida, e ele, inclusive, volta a fazer esses movimentos complexos de pegar o marshmallow e comer. E hoje, para quem não tem nenhuma alteração, isso parece que não é nada, mas é um movimento complexo. Desliga a estimulação medular e ele volta a ficar com a cinesia, ou bradicinesia, a dificuldade de se movimentar. Qual que é a parte bem interessante disso, que eu tinha comentado, que a ideia é fazer do laboratório e chegar em humanos. Hoje, isso já tem sido testado em humanos. O mesmo paciente, do lado direito, com a estimulação medular ligada, e aqui do lado esquerdo, com a estimulação medular desligada, vocês podem ver claramente a diferença para ele iniciar o movimento, sair da cadeira, levantar, andar, voltar e sentar. Então, nós estamos falando de uma estimulação da medula que, quando você liga, a pessoa fica independente, ela vai comer sozinha, tomar banho sozinha, andar sozinha, e quando ela não tem estimulação, ela fica muito dependente. Nesse caso, ela até consegue levantar, mas tem outros casos que ela mal levanta, não consegue nem se levantar da cadeira. Então, é uma mudança completa de dependência e independência de uma pessoa que tem essa alteração no sistema nervoso. E hoje essa área de neuromodulação dentro da neurociência, da engenharia, tem trazido grande atração por causa desse impacto, né? Então, esse é um exemplo, e hoje já tem a possibilidade de você modular a estimulação via internet desse paciente. Então, não é um paciente que precisa ir até a clínica, mas você pode, por meio da alteração comportamental, que você pode avaliar ou por acelerômetro ou giroscópio, avaliar como é que o paciente está e fazer a modulação desse sistema via internet. Então, assim, com essas tecnologias, nós podemos fazer esse tipo de monitoramento de forma mais fácil. Como ele está mais barato no Brasil hoje, inclusive para fazer registro da atividade muscular, essa é uma das coisas que nós temos feito aqui também. Fazer eletromiógrafo, só que de baixo custo, baseado em Arduino, de forma com que a pessoa que tem a lesão, ela consiga não apenas
controlar, mas ela tem um feedback que ela está controlando uma musculatura que normalmente ela não sente. Então, essa informação é importante. Aqui é o exame de imagem, dá para ver que assim, as pessoas duvidavam que isso ia acontecer, esse tipo de modulação, e aqui a gente está mostrando que realmente é o próprio paciente que está fazendo a contração da musculatura e a gente está detectando, e a ideia é desenvolver isso de baixo custo para que isso chegue na casa das pessoas que estão fazendo a reabilitação e não fique preso ao hospital ou à clínica. Então, ainda nessa linha, né, de baixo custo, esse é um outro trabalho que nós fizemos, esse é o trabalho do Romeu, com impressão 3D, cabo de bicicleta, e isso possibilita você abrir e fechar a mão do paciente, controlado por atuadores que pode ficar em qualquer lugar, já que você está usando esses cabos de aço, e ele pode ser tanto conectado ou pela musculatura ou pelo cérebro, por interface cérebro-máquina ou interface homem-máquina, para você fazer uma outra forma de reabilitação, inclusive baixo custo. Essa aqui também é de baixo custo, principalmente pensando em acidente vascular, para auxiliar o movimento de deambulação, de andar. Dá para ver claramente aqui que o movimento da marcha está facilitado simplesmente usando atuadores e sensores controlados por Arduino, de forma bastante simples. Esse aluno agora está fazendo doutorado fora. Aqui, para fechar, quase para fechar, penúltimo slide, 2 ex-alunas da neuroengenharia montaram startups, estão trabalhando com realidade virtual para ensinar, tanto em forma laboratorial, como qualquer outra parte que você possa integrar com a realidade virtual. Mas o negócio aqui é de exemplo para vocês, principalmente o pessoal da USP, né? Essas 2 alunas fizeram mestrado aqui, saíram, conseguiram recurso e hoje 2 bolsas de aluno de mestrado daqui do nosso programa. Essas 2 bolsas são financiadas por essas alunas. Então, nós queremos cada vez mais que os alunos, principalmente das universidades públicas, né, deem esse retorno de onde eles saíram. Tá aqui 2 exemplos que a gente tem estimulado. E, na realidade, toda essa neuroengenharia que a gente vem falando, neurociência, não basta a gente pensar em pega um profissional de saúde, passa tecnologia para ele, mas nós precisamos, no nosso caso aqui, nessa região, fazer com que essa ferramenta de educação em neurociência e neuroengenharia, ela potencialize também todo o ambiente que nós estamos. Então, tem que ter um impacto na criançada, nas escolas que estão aqui perto, em outros profissionais. Então, isso não basta ficar no laboratório profissional de saúde, mas neurociência e educação, neuroengenharia, ela precisa ser muito mais abrangente que isso e realmente extrapolar. Então, nesse caso, a gente incentiva muito a vinda de alunos do ensino médio para cá, para que eles vejam esse tipo de tecnologia, e eles possam, quando chegar no ensino superior, chegar com uma cabeça diferente, para eles já pensarem em IoT, inteligência artificial, como que ele integra sensores, aí ele já vai ganhar bastante tempo. E, para fechar, esse slide eu gosto muito, porque a gente sempre fala de muita tecnologia, sensores, atuadores, estimulação do sistema nervoso, só que aqui é um dos nossos pacientes com lesão medular completa, ficou 1 ano só fazendo reabilitação tradicional, não saía de casa, até que a gente convenceu ele a sair da casa dele e vir para a praia, Ponta Negra. Demorou um tempão para a gente convencê-lo a sair da cadeira de roda dele e vir para essa cadeira adaptada. Ele está segurando aqui, que ele não quer largar. Aqui a Marcela e a Lorena convencendo ele a sair dessa cadeira. Aí fomos convencendo aos poucos. Ele tem 1,80 m, lesão medular completa, ele não mexe as pernas, mexe os braços. E com o tempo ele foi ganhando um pouco mais de confiança, foi nadando, começou a dar umas braçadas sozinho, aí já começou a nadar sozinho e foi ganhando confiança, nadando, Marcela correndo atrás dele aqui, até que ele resolveu aí dar as braçadas, já despontou, pegando onda e tudo mais. Então, em poucas horas aqui de um dia, que eu falo para o pessoal da área da saúde aqui, a modificação que teve para ele, no comportamento dele, para ele se ver, mesmo com a lesão, fazendo outras coisas, em 4 dias, praticamente, a gente não tinha conseguido em meses fazendo reabilitação. Então, fora a tecnologia, nós também precisamos sair da nossa zona de conforto, ou a forma que nós pensamos, para realmente fazer com que essa educação, essa ciência, essa forma de pensar diferente, ela extrapole nossos conhecimentos do dia a dia, para fazer modificações realmente impactantes ali em quem está precisando.
Então, aqui é meu e-mail, se alguém quiser fazer uma visita, perguntas, estou à disposição. Obrigado, Diógenes, pelo convite. Oi, Edgar. Primeiro de tudo,